que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Cante, você que está na sua casa, que está angustiado ou que está feliz por ter a sua família ao redor, ao seu redor. Cante, glorifique a Deus. Tudo que nós passamos é para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Oh, aleluia. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.
razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra e glória sejam a ti. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. E com os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Tu és Deus, tu és Deus de graça e misericórdia. Tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra e glória sejam a ti.
trazer a glória do Senhor, a nossa unidade, irá trazer a glória do Senhor, e o Brasil saberá, e o mundo saberá que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que o Pai nos enviou. A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor, e o Brasil saberá, e o mundo saberá que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que o Pai nos enviou, o Salvador que o Pai nos enviou. Graças e paz, irmãos, boa noite, muita saudade de todos vocês, que Deus nos abençoe essa noite. Foi me confiado a oportunidade de estar fazendo a ministração dessa noite, do nosso culto, e é com muita responsabilidade que nós assumimos esse papel. Vamos adorar o Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos, dissesse ao Senhor que Ele é bem-vindo na sua casa, que essa casa é dele. E hoje nós vamos estar falando muito sobre isso. Nós vamos estar falando muito sobre a nossa casa. E que Deus possa estar falando mais aos nossos corações. Mas bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim, só pra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Ela pra você, Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar.
incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Oh, doce Espírito Santo, Espírito de paz, Espírito de vida, na tua presença nós estamos, Senhor. Oh, Pai querido, oh Deus, nós estamos, Senhor, nos nossos lares, Senhor. Pai querido, nós estamos, Senhor, no lugar onde o Senhor escolheu para nós estarmos essa noite, Pai. Oh, Deus eterno, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, abrir a porta, Senhor, dos nossos lares, Senhor, da nossa casa, Deus, para o Senhor entrar, Deus. Oh, Pai, essa casa, Senhor, essa casa, Deus, é a tua casa essa noite, Pai. Essa casa, Deus, é a tua casa todos os dias da nossa vida, Senhor. Oh, Deus querido, fala, Senhor, conosco, Deus. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, Senhor. Oh, doce Espírito Santo, Espírito de vida, venha, Senhor, venha sobre nós, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Deus, Ele tem sido muito bom conosco, Deus, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado de todas as coisas até agora. Em tudo nós somos gratos a Ele, por todas as coisas, porque Ele nos amou, porque Ele nos amou primeiro. Em tudo nós somos gratos a Ele. Estamos vivendo momentos difíceis e Deus me trouxe uma palavra relacionada a esse tempo. Nós tivemos uma ceia aqui na nossa igreja que nós estamos participando na Califórnia no domingo passado, e o pastor Eugênio Pisciani, é o pastor presidente do ministério aqui. Ele trouxe uma palavra muito abençoadora para nossas vidas, no livro de Ageu, e essa palavra ficou martelando muito ao meu coração, e eu queria compartilhar algo baseado nessa palavra que ele nos trouxe com a igreja essa noite. Eu sei que parece ser estranho, mas nós estamos aqui em igreja. Igreja somos eu e você, aonde nós estamos, fazendo aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que Deus nos mandou. O texto que nós queremos hoje trabalhar um pouco é o texto de Ageu, é uma das profecias de Ageu, está em Ageu no capítulo 2. Nós vamos usar como base para a nossa ministração do verso 4 até o verso 9, do livro, desse capítulo de Ageu, capítulo 2 de Ageu. E eu queria, antes da gente ler, trazer um pano de fundo histórico, sobre Ageu. Ageu, ele era um profeta que ele já estava morando em Jerusalém, pouco depois que os judeus voltaram do exílio. Então, logo depois que os judeus voltaram do exílio na Babilônia, Deus mandou eles reconstruírem o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém, e Ageu já estava em Jerusalém, e então muito provavelmente esse livro foi escrito, essa profecia foi escrita no ano de 520 a.C., em Jerusalém. E o livro total de Ageu, ele fornece muitas informações sobre a reconstrução do templo de Jerusalém e a reconstrução da própria Jerusalém, pelos judeus naquele tempo. O livro de Ageu registra um mandamento dado pelo Senhor aos judeus para que renovassem o seu empenho de reconstruir o templo. Os judeus obedeceram à palavra do Senhor e por intermédio de Ageu eles
conseguiram terminar aí esse templo. No capítulo 1, por exemplo, o Ageu, ele acaba repreendendo todo o povo, porque o povo estava preocupado mais com as suas próprias casas do que com a reconstrução do templo do Senhor. Então eles estavam muito mais preocupados em reconstruir a cidade de Jerusalém, né? E eles começaram a ter algumas oposições, alguns problemas, né? E ficaram com medo e acabaram deixando de lado a ordenança do Senhor. E no capítulo 2, Deus já vem com algumas profecias, são três profecias ao todo no capítulo, mas trazendo ânimo em meio à perseguição, em meio à dificuldade. E o que Deus colocou no meu coração essa noite, de compartilhar com os irmãos, é o conforto de Deus em tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas assim como estava difícil para o povo de Israel, para o povo judeu naquela época, nós também estamos vivendo isso. E eu quero pegar essa profecia que foi dada naquele tempo e trazer ela para a nossa realidade, de uma forma em que nós consigamos entender o conforto de Deus nas nossas vidas, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Deus, Ele é um Deus de amor, Ele nos ama de forma tremenda e Ele não ia nos deixar desamparados nesses momentos de dificuldade. Nesses momentos é que nós entendemos que o nosso Deus cuida de nós o tempo todo. Então o tempo todo Deus tem sido Deus na nossa vida. Amém? Ageu, no capítulo 2, no verso de 1 a 9, a glória do novo templo seria maior do que a de Salomão, de modo que o povo não precisava ser desencorajado pela inferioridade no esplendor externo do novo, em comparação com o antigo templo. Que Deus se moveu, que tanto se moveu as lágrimas dos anciões que haviam se lembrado do velho. Lá em Esdras está escrito, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todo mundo fala da imponência do templo de Salomão, do templo que foi destruído, né? As paredes de ouro, as pedras preciosas em todos os lugares. E aquele templo que estava sendo reconstruído, ele era tão pequeno e ele era tão insignificante que o coração dos anciãos estavam em lágrimas, em prantos, porque eles não conseguiam enxergar como sendo o templo ou a casa de Deus, o lugar destinado a Deus. Mas não podemos de forma alguma querer entender que a glória da segunda casa ou a glória do segundo templo seria visível a olhos humanos. E aí o que o Senhor vem trazer é que a glória desse segundo templo seria maior, porque ele seria uma glória de paz, porque o próprio Deus e a glória do próprio Deus estaria nesse templo. Então, o que era importante e o que Ageu revela ali num todo e que faz o povo ser encorajado e finalizar a construção do templo, é que mesmo sendo um templo pequeno, mesmo sendo um prédio simples, o que ia fazer toda a diferença era a glória e a presença de Deus dentro daquele templo e a paz que Deus traria a Israel. Hoje nós estamos vivendo um momento muito parecido. Estávamos acostumados com um templo cheio, nós estávamos acostumados com um monte de famílias reunidas, nossos amigos, uma equipe de louvor, ministrando louvor, vários instrumentos, várias pessoas. Nós estávamos acostumados com vários pastores, com pregações edificantes. Todos os dias nós sabíamos que poderíamos ir à igreja, que Deus falaria conosco de forma extraordinária, que nossas necessidades seriam supridas, necessidades espirituais, necessidade de relacionamentos. O tempo todo a gente tinha a igreja como um ponto de referência. E agora nós não temos essa igreja. Nós não podemos nos reunir como igreja. E graças a Deus que nós temos aí meio
de mídias, de redes sociais, para nós conversarmos, para nós transmitirmos um pouco de Deus. E aí Deus, Ele está nos chamando para um outro templo, um templo menor, talvez muito pequeno. O templo que eu estou vivendo hoje e o templo que eu estou gravando essa pregação hoje, ele não tem 30 metros quadrados. Ele é insignificante em relação às igrejas que nós estávamos indo. Mas o que nós vamos ver é que esse templo tão simples, aqui eu ainda tenho um violão, mas esse templo, ele vai ser cheio da graça de Deus, e essa é a promessa de Deus. Então esse pequeno templo, essa pequena casa, que talvez você olhe e fale assim, aqui minhas necessidades não vão ser supridas, aqui eu não vou conseguir ouvir Deus falar comigo, e Deus está falando, aqui eu não vou ter pregadores pregando para mim, aqui eu não vou ter as necessidades espirituais sendo supridas, eu não vou enxergar os milagres de Deus acontecer. O que Deus está nos falando essa noite é que sim, nesse pequeno templo, Ele vai encher de tanta glória e de tanta presença dEle, que todas as nossas necessidades vão ser supridas e que nós vamos estar em contato direto com Ele e Ele estará nos abençoando. Eu gostaria de ler com você, então, toda essa profecia que está lá em Ageu, capítulo 2, do verso de 1 a 9. Eu queria ler toda a profecia e depois a gente vai se ater mesmo aos versículos 4 a 9. A profecia diz assim: no 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao representante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer os céus, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros e encherão esse templo de glória. Diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Quero destacar nessa noite o que Deus pretende com esse novo templo, que se tornou a nossa casa. Parece insignificante quando comparamos com a nossa igreja, mas Deus quer nos confortar com a profecia de Ageu. No verso 4, Deus nos conforta garantindo a sua presença. O verso 4 diz assim: coragem, declara o Senhor. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem e ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos ter coragem. Coragem para enfrentar esses tempos. Para entender esse tempo. Para entender o que Deus está fazendo. Coragem para ficar em casa e não deixar Satanás, através do isolamento, nos levar para baixo, nos fazer ficar com nosso semblante caído, ficar com medo das situações, com medo de tudo. Porque Deus está conosco. Essa é a promessa que Ele fez para nós. Deus está conosco. E o que Ele nos diz hoje é: coragem, eu estou com vocês. Coragem, eu estou na casa de vocês.
Coragem, eu estou com os filhos de vocês. Coragem, eu estou com vocês. E se eu estou com vocês, a minha vontade vai prevalecer. E a vontade de Deus, a Bíblia fala que ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós podemos não entender, mas ela é boa, perfeita e agradável. E ela faz com que nós alcancemos os nossos objetivos. Então não podemos ter medo. O que Deus está falando para nós, coragem, coragem. Não existe conforto melhor do que esse. Deus está conosco. Se Deus está conosco, se Deus está no nosso barco, Ele vai acalmar tudo, Ele vai suprir tudo. Ele estará conosco o tempo todo. No verso 5, Deus nos conforta com a aliança feita com o povo do Egito. E hoje, trazendo para nós, Ele nos conforta com a aliança feita com Ele quando nós aceitamos Jesus. Nós deixamos de ser criatura. Nós nos tornamos filhos. Nós nos tornamos filhos de Deus. E a Bíblia fala que pode até uma mãe esquecer de um filho, mas Deus não se esquece de nós. Então Ele nos conforta falando, eu tenho uma aliança com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês. Vocês se tornaram corredeiros em Cristo, de tudo o que tem nessa terra. Eu tenho uma aliança com vocês. Deus nos conforta falando, eu tenho uma aliança com vocês. E eu não quebro as minhas alianças. E Deus nos conforta também com uma outra aliança. E aí essa aliança é uma aliança feita pelo próprio Jesus, quando Ele estava subindo aos céus. Ele nos conforta falando, o meu Espírito está com vocês. O Espírito Santo de Deus. Jesus falou assim, eu não vos deixarei órfãos, eu vou mandar para vocês o Espírito Consolador. O Espírito Santo Consolador. Então o nosso consolo está conosco. O nosso consolo está dentro de nós. O nosso consolo está na nossa casa. Deus está na nossa casa. Ele está garantindo isso. Não devemos ter medo, não devemos temer nada, porque Deus está conosco. O verso 5 diz assim, essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. O Espírito Santo de Deus está em nós, está no meio de nós. Glória a Deus, glória a Deus. Não podemos ter medo, não devemos ter medo. Esse Espírito de vida, esse Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitando em nós e habitando em nossa casa. Nos versos 8 e 9, Deus nos conforta com o seu poder e a sua provisão em nosso favor e nesse templo. Aqui parecia que eles não teriam recurso de lugar nenhum para construir aquele templo, para reconstruir aquele templo. Além de ser um templo pequeno e simples. E uma das coisas que Satanás está querendo colocar na nossa vida e na nossa família é que nós não vamos ter recursos suficientes para nos sustentar nesse momento de crise. Mas o que Deus está falando aqui nesses versículos é que Ele vai vir com muito poder e que Ele vai trazer tremor em todas as nações, em todos os lugares, e que Ele vai suprir as nossas necessidades. O verso 8, ele é muito claro, ele fala assim, tanto a prata quanto o ouro me pertencem. E no verso 7 ele fala, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória. Então Deus vai mover o que for preciso ser movido para te suster, para trazer sustento para a nossa casa, para nos sustentar. Nós não sabemos o tamanho de crise que vai ser gerado com toda essa situação que estamos vivendo, mas o que Deus está falando, dele é o ouro, dele é a prata. Nós precisamos confiar nele. Ele está trazendo esse conforto e ele está falando, eu vou mover. Não depende de você. Não depende de você. Deus está falando, eu vou fazer. Deus está falando, eu estou no meio de vocês. Deus está falando, o meu Espírito está no meio de vocês. Deus está falando,
Não tenham medo, porque meu é o ouro e meu é a prata. E eu vou sustentar vocês. Existe conforto e consolo melhor do que isso. Nada vai nos destruir. Deus vai tremer tudo em nosso favor. Não ficaremos endividados. Não passaremos por necessidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está cuidando de nós. E para finalizar, Ele nos conforta com a sua paz. No verso 9, o texto diz: a glória deste novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Deus quer que a glória da sua casa seja maior do que a glória da igreja. Durante muito tempo, nós deixamos para falar com Deus na igreja. Durante muito tempo, nós deixamos para ser crente na igreja. Durante muito tempo, nossa casa era o nosso lugar de descanso, nosso lugar de refúgio. Durante muito tempo, nós deixamos Deus de fora da nossa casa. Mas hoje nós não temos mais templo, nós não temos mais igreja. E o que Deus quer é que a nossa casa seja mais cheia da presença da glória dele do que a própria igreja. Deus não quer um relacionamento de uma vez por semana conosco. Deus não quer que nós lembramos de orar apenas quando estamos no templo. Deus não quer que nós lembramos dele apenas na hora de ir para o templo. Por isso, Deus está nos deixando construir esse novo templo na nossa casa. E até agora, em tudo, Deus está falando que é Ele que vai fazer. E é Ele que vai fazer da nossa casa, uma casa de paz. A promessa é dele. Se você ler o texto de novo, você vai ver que a promessa é dele, claramente dele. Ele fala assim: eu vou estabelecer a paz. Não precisa de você fazer nada. Ele está falando: eu vou estabelecer a paz. A glória desse templo vai ser maior do que a outra. E isso foi me enchendo o coração de alegria, isso foi me enchendo o coração da presença de Deus, do poder de Deus. E Deus falando: eu quero que a casa de vocês seja o meu templo, seja o lugar da minha habitação, seja o lugar aonde esse espírito de vida sobressaia. Eu quero ser o templo de vocês todos os dias, todas as horas. Deus está deixando a gente de quarentena, ficar em casa, fechado. E Deus está falando: nesse lugar a glória vai ser maior do que a glória do primeiro templo. Nesse lugar eu vou estabelecer a minha paz. Ele quer que a sua casa seja uma casa de paz. E eu fiquei pensando, falando: Deus, mas por quê? A gente é de uma geração que está vivendo o esplendor dos templos, das grandes igrejas, das igrejas, gostamos de construir, de fazer as coisas acontecerem, gostamos de templos grandes, templos no alto, em todo lugar. E aí Deus me levou para Mateus, capítulo 5, versos 14 até o verso 16. E nesse texto diz assim: vocês são a luz do mundo. Ele não está falando que as nossas igrejas são a luz do mundo. Ele não está falando que os prédios são a luz do mundo. Ele não está falando que as grandes construções são a luz do mundo. Ele está falando que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E ele está falando, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder a luz. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Se nós somos a luz do mundo, nós não podemos querer brilhar ou querer ser luz apenas dentro do templo. Deus está nos levando para a nossa casa, para nós sermos luz na nossa casa, para nós iluminarmos toda a casa. E no verso 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. E aí é Jesus nos ordenando que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que responsabilidade a nossa. Olha que responsabilidade a nossa. O mundo precisa ver a nossa luz. O mundo não precisa ver igrejas. O mundo não precisa ver templos grandes. O mundo precisa ver as nossas boas obras. E através das nossas boas obras, o nome do nosso Pai Celestial que está no céu ser glorificado. Deus está nos tirando do grande e está nos trazendo para o pequeno. É um tempo em que Deus está nos chamando à intimidade. Não perca essa oportunidade. Talvez você não conheça mais direito a sua família. E Deus quer que você conheça novamente. Esse é o tempo dos casamentos serem refeitos, reconstruídos. Esse é o tempo dos pais conhecerem os filhos, dos filhos conhecerem os pais. Esse é o tempo de Deus para a nossa família. Não tem como a nossa casa ser uma casa de paz. Não tem como a nossa casa refletir a luz de Cristo se Deus não estiver nesses relacionamentos. E tudo que nós podemos perceber hoje é que Deus está nos confortando e Ele está falando, eu vou fazer. E Ele está falando desde lá do início, no verso 4, Ele está falando, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Não tenham medo, eu estou com vocês. No verso 5, meu Espírito está com vocês. Não tenham medo, meu Espírito está com vocês. Versos 6, 7 e 8, não temam. Vocês não vão passar necessidade, vocês não vão ficar endividados, vocês não vão ter nenhuma necessidade que não seja suprida. E ele está falando, e eu vou mover, eu vou tremer todas as nações para que eles tragam esse recurso a vocês. E a hora que a gente vai para o verso 9, ele vem e fala que a nossa casa, a glória da nossa casa será maior que a glória da igreja, porque ele vai trazer a paz. Não adianta nós demonstrarmos ter paz apenas nos templos, na rua, nos lugares onde a gente está. A nossa casa precisa de ser um lugar de paz. A nossa casa. E de novo é Deus que está falando. Eu vou trazer a paz. Eu vou trazer a paz para a vida de vocês. Amém? Pastora Raquel vai estar orando por nós nessa hora. Em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja. Tudo bem com vocês? Estamos com saudade, né? Pra gente é um privilégio poder estar entrando, né, na casa de vocês de certa maneira nesse momento. E estamos sentindo a presença de Deus aqui neste lugar, no nosso pequeno templo, como o pastor Josué Júnior acabou de ministrar aqui. E eu tenho certeza que essa palavra vai ser edificadora para toda a igreja, assim como foi nas nossas vidas. E Deus tem nos ensinado muito, e eu sei que nós temos muito mais a aprender com Ele. Então, nesse momento, eu gostaria que você se juntasse à pessoa que está aí do seu lado, fechasse seus olhos, vamos orar, né, pedindo para que Deus venha, intervenha em cada situação, para que esse tempo se abrevie
O tempo é dele, mas nós clamamos pela misericórdia do Senhor na vida de cada um de vocês, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar juntos nesse momento? Senhor, meu Deus, meu Pai, santo exaltado é teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Pai querido, graças te damos por esta palavra que foi ministrada aos nossos corações Amém, nesta Jesus. noite, Deus querido. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado com o seu povo, Pai amado. O Senhor tem nos confortado, Senhor e Deus. Amém, Jesus. Obrigada porque a cada dia vemos, Senhor, as suas promessas se cumprirem na vida da tua igreja, Pai. Sim, Pai. E não foi diferente porque o Senhor falou que enviaria o Consolador. Sim, E nesse momento nós sentimos, Pai, o conforto, o consolo do Espírito Sim, Santo Deus, de Espírito Deus. Obrigada, Deus, pelo privilégio de sermos sua igreja, Deus Sim, amado. Deus, em nome de Jesus. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para sermos o seu templo, Pai. Sim, Deus. Obrigada, Deus amado, por tamanho privilégio, Deus Sim, querido. Deus, Espírito Te Santo. pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que as nossas casas sejam invadidas pela tua glória, Senhor e Sim, Deus. em nome de Sejam Jesus. invadidas pelo teu Espírito, Sim, Senhor e Deus, Deus. Espírito Santo. Estabelece o teu trono em cada lar, Sim, Senhor e Pai, em Deus. nome de Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que há muito temor, ó Pai, no coração das pessoas, Senhor e Deus. Mas principalmente, Senhor e Deus, daqueles corações que ainda não te conhecem, Sim, Pai. Deus. Oh Deus, que os nossos vizinhos, Senhor e Deus, possam ver a diferença em nós, Sim, ó Pai, Pai. em nome de Em Jesus. nome de Jesus, que nós possamos ser faróis neste mundo de escuridão, Deus Sim, amado. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, sei com a tua igreja, Pai, livra-nos de todo mal, Sim, Senhor e Deus, Deus. Espírito Santo. Pai querido, que esses tempos, Senhor e Deus, sejam breves, Deus Sim, amado, em nome de Deus. Jesus. Em Tem nome de misericórdia, Pai. Tem misericórdia do teu povo, da humanidade, Pai, em Senhor nome e de Deus. Jesus. E que nós possamos, Oh, ó Pai, Deus, em sair nome de diferentes Jesus, dessa Pai. experiência, Senhor Sim, e Pai, em Deus. nome de Jesus, Mais Pai. zelosos das tuas coisas, Senhor e Deus. Sim, Deus, Mais Espírito zelosos da Santo. tua presença, Senhor e Deus. Sim, Com Deus. fome e sede da tua palavra, Sim, Deus Deus. amado. Mais cuidadosos uns com os Sim, outros, Pai, em Senhor e nome de Deus. Jesus, Pai. Pai querido, tira de nós todo egoísmo, Senhor e Sim, Deus. Tira da humanidade todo egoísmo, Sim, Senhor Pai, e Deus. em Em nome de Jesus, que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Sim, Pai, Que em se nome de doou, Jesus, Pai, em favor de muitos, Senhor e Deus. Oh, Pai Deus. querido, santo, santo, santo é teu nome, Sim, Deus. Pai, em nome de Jesus, Oh, Pai. Pai, seja entronizado nas nossas vidas, Senhor. Sim, Deus. Em nome de Em nome Jesus, de louvamos Jesus. a Ti, agradecidos, ó Pai, Em desde nome de já. Jesus. Amém. 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 Amém, igreja. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu queria convidar os irmãos a participar de uma campanha de oração que nós vamos fazer parte. Essa semana começa amanhã, às 9 da noite. E nós vamos estar todos os dias, tanto no Facebook quanto no Instagram, às 9 da noite. Nós vamos estar com uma pequena palavra de reflexão e com uma oração. Se você quiser participar junto conosco, nós vamos estar juntos todos os dias. Nós vamos ter vários pastores fazendo essa ministração nesse horário. Então marque na sua agenda, 9 da noite, essa semana, de 23 a 27, nós vamos estar em oração para que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma semana de paz, uma semana de bênção, que o Espírito Santo de Deus seja o Consolador e o conforto em nossa casa e em nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Fiquem com Deus, uma semana de paz, em nome de Jesus. Até a próxima, igreja. Deus abençoe.